tem uma coisa interessante que a gente acaba dividindo, né? A gente diz assim, ó, o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito Santo é o Santificador. Mas o Catecismo Romano, se não me engano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, ele fala que, eu acho que o Catecismo do Vaticano II também repete isso, que tudo que o Pai faz, o Filho faz e o Espírito Santo faz também. Então, quem é o Criador é Deus. A gente identifica mais com o Pai, mas a criação é obra da Trindade inteira. Quem é o Salvador? É Deus. A gente identifica mais com Jesus, né? Especialmente com a humanidade de Jesus, né? Mas a obra da salvação é Deus. E quem é o santificador é Deus. A gente identifica mais com o Espírito Santo, mas é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo a nossa santificação. Essa divisão é meramente pedagógica, né? Tudo é ação de Deus, né? A gente costuma dizer que, em teologia se costuma dizer que tudo que é para dentro de Deus, ad intra, né? Se refere a tudo é igual, exceto onde existe uma oposição de relação. Quer dizer, paternidade se opõe, não de maneira como se fosse uma oposição de conflito, não. Mas paternidade se opõe à filiação. Filiação se opõe à paternidade. Pai e filho como único princípio expira o Espírito Santo. Esse movimento do pai e do filho rumo ao Espírito a gente chama de expiração ativa, e o próprio Espírito Santo seria a expiração passiva, né? Então, em Deus tudo é a mesma coisa, na vida íntima de Deus, exceto onde existe essa oposição de relações, que é onde nós temos as três divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ad extra, para fora de Deus, tudo é comum, né? Não existe, existe para fora de Deus o que existe são atribuições, né? Quer dizer, a gente atribui a criação ao Pai, a salvação ao Filho e a santificação ao Espírito, mas certamente todas as obras para fora, ad extra, para fora de Deus, são comuns a cada uma das três divinas pessoas da Trindade, mas para dentro, sim, tem que ser comum, exceto onde existe essa oposição, porque se não fosse comum, nós estaríamos dividindo Deus. Nós, em vez de professar um monoteísmo, nós professaremos um triteísmo, que seria herético, né? Então, por isso, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, um só Deus. Então, essa distinção interna que existe em Deus, das pessoas, ela se manifesta externamente, como não se manifestaria. Mas externamente não pode dar-se uma distinção demasiado estrita, porque senão isso seria expressão do que aconteceria em Deus, que não existe essa distinção demasiado estrita, exceto na oposição das relações, né? Então, quer dizer, o que nós conhecemos de Deus no plano da salvação expressa de maneira, digamos assim, de maneira humana, aquilo que nós acabamos conhecendo de Deus de maneira teológica. Para os nossos antigos padres, a palavra teologia é a vida íntima de Deus. E a palavra economia é a salvação no nosso tempo histórico. Hoje em dia a teologia para a gente é uma ciência, para os padres da igreja não. Para os da igreja, teologia nada mais é do que a vida íntima de Deus, aquilo que acontece dentro de Deus. Isso é teologia, propriamente falando. Agora, quando Deus se manifesta na história da salvação, eles chamam isso de economia. Oikos é casa, né? Nomos é a lei da casa. Como administrar essa casa que o próprio Deus criou? Isso é salvação. Então, os padres distinguem entre teologia, vida íntima de Deus, economia, a vida, digamos assim, Deus agindo na história da salvação. E a economia, ela manifesta a teologia. Quer dizer, a salvação manifesta a vida íntima de Deus. Mas, claro, essa manifestação temporal, ela sempre vai ser imperfeita. Por quê? Porque os nossos conceitos são imperfeitos, a nossa maneira de pensar não é perfeita, não é infinita. Então, a gente sempre vai compreender de maneira bastante aquém aquilo que é além, né? Então, assim, é bonito ver como o que nós temos aqui nada mais é do que manifestação daquilo que está dentro de Deus, né? Por isso, seja as relações, as distinções, tudo se manifesta de uma maneira mais ou menos unido, mas aqui de maneira muito imperfeita, né? Como se víssemos no espelho, como diz o apóstolo, né?